Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Olá, meus queridos, que a paz do nosso Criador esteja com todos vocês, meus irmãos. Hoje, mais uma vez aqui, César do canal Reflexões do Reino. E, meus amados, hoje eu quero lhes contar uma história de fé, uma história de que devemos compreender que Deus é poderoso, Ele não erra e Ele jamais falha. É maravilhoso esse Deus. E a história trata de um homem que morava em certa cidade na região sul, mas trabalhava no outro ponto, no outro lado da cidade, mais para a região norte. E ele dependia de trem para fazer o trajeto do trabalho, casa e casa trabalho. E diariamente ele fazia esse trajeto. Certa vez, este homem, ao desembarcar do trem, ao sair da estação, se deparou com um culto ao ar livre, em praça pública. E no momento de reflexão, no momento do apelo, da pregação do pastor naquele dia, naquele culto, o homem sentiu uma vontade enorme no coração de aceitar Jesus. E para a glória do nosso Deus, ele se converteu. O pastor o abraçou naquele momento e lhe deu uma pequena Bíblia de presente. O homem agora estava feliz, porque ele estava sempre lendo esta Bíblia no trajeto do trabalho. Mas ele ainda tinha um grande sonho. O seu sonho era pregar a palavra de Deus para as pessoas. E então, um belo dia, ao ler a palavra de Deus durante o trajeto para o seu trabalho, se deparou com o seguinte texto: Ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Isto lhe tocou. Sentiu um enorme impulso em seu coração de realizar o seu sonho. Porém, o seu tempo era escasso, pois trabalhava nos finais de semana e muitas horas por dia. Foi quando, de repente, lhe surgiu uma ideia no seu coração. Economizou o seu dinheiro, comprou uma Bíblia grande, com letras grandes, pois para pregar dentro do trem era necessário, devido ao movimento do mesmo. E passou, a partir daquele momento, a pregar a palavra de Deus todos os dias no trajeto do trabalho para casa e de casa para o trabalho. Agora este homem estava se sentindo realizado, feliz, completo, pois as suas pregações estavam dando fruto para o reino de Deus. Mas quando o inimigo é sujo e gosta de atormentar um irmão, existia uma pessoa dentro daquele trem que queria dormir, queria tirar um cochilo. Ali era o seu momento de descanso. E esse homem começou a reclamar desse pregador, dizendo que fazia muito barulho, que ele não conseguia dormir. Mas o pregador pacientemente trocava de vagão. Mas um dia ou outro acabava pegando o mesmo vagão em que esse homem se encontrava. Até que chegou um dia que esse homem se levantou irado e disse: Pare de me perturbar. Se você me perturbar mais uma vez, eu vou jogar a sua Bíblia fora do trem. Então, a partir daquele momento, o pregador orou, se ajoelhou, jejuou e pediu a Deus para que aquilo não acontecesse, para livrar ele daquele impedimento. Depois de orar muito, jejuar
e acreditar fielmente de que Deus o havia ouvido, mais uma vez ele saiu para pregar dentro do trem. Mas certo dia, ao começar a pregar a palavra, o homem estava no mesmo vagão. Se levantou e disse: "Eu te avisei", e, de uma forma muito violenta, arrancou a Bíblia do pregador e jogou-a fora do trem. Agora aquele homem, o pregador, estava envergonhado, se sentindo humilhado e pensando: por que Deus não me livrou dessa vergonha, desta humilhação, se eu acreditava que Ele havia de me livrar? E não compreendeu. E a partir daquele dia, ele deixou a sua crença em Deus. Então, aquele homem, o pregador, estava decepcionado, se sentia muito triste com aquela situação, pois naquele momento ele entendeu que Deus o havia abandonado. E passados dias, depois que aquele homem virou as costas para Deus, sua vida só começou a piorar. Perdeu o seu emprego, se tornou um desocupado, abandonou a sua família, a sua casa, começou a beber, se embriagar e viver nas ruas. E se passaram muito tempo, muitos dias, até que um dia, ele deitado num banco de uma praça, onde ele sempre se embriagava e dormia, ele ouviu algo que lhe chamou a atenção. Era um culto ao ar livre, onde o pregador falava sobre trem. E aquilo lhe chamou a atenção, pois sua vida, seu trabalho, o trajeto, tudo envolvia trens. E ele ficou curioso e se aproximou daquele culto ao ar livre. E ao se aproximar, ele ouviu o que o pregador dizia, que era o seguinte: amados, eu estava à beira do suicídio, de cometer essa atrocidade com a minha vida. Amados, eu ia me jogar no meio do trilho dos trens. Mas Deus, com seu infinito amor, usou um de seus filhos. Amados, no momento em que eu ia me jogar nas linhas do trem, algo muito pesado foi arremessado em minha cabeça, fazendo com que eu caísse ao lado dos trilhos do trem. Meio confuso, sem entender o que havia ocorrido, percebi que havia um livro grande sobre os meus braços aberto. Ao pegar aquele livro, percebi que estava escrito o seguinte texto. Era o Evangelho de Mateus, capítulo 28, mais especificamente aberto no versículo 18, que dizia o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Naquele momento, Deus, Jesus Cristo, tocou forte no meu coração. E desde então, eu nunca mais me livrei das graças do Senhor. E até hoje, eu tenho esta Bíblia comigo. E se Deus permitir, um dia eu hei de encontrar esta alma, este Filho de Deus, que me salvou não só da morte física, mas principalmente da minha morte espiritual, da minha morte eterna. Então, o homem do trem, o ex-pregador, diante de ouvir aquela história, aquela pregação, não conseguiu se conter. Em meio às lágrimas, se levantou e gritou, dizendo o seguinte: Senhor Jesus, me perdoe por não ter compreendido os teus planos.
Senhor Jesus, me perdoe por ter duvidado do teu poder e do teu infinito amor por todos esses anos, Senhor. E correu em direção ao pregador, o abraçou, dizendo: esta Bíblia era minha, eu era o homem do trem. E a partir deste momento, ele foi resgatado novamente por nosso Criador, o nosso Deus maravilhoso, onde não existem dúvidas. E vocês, meus irmãos, sabem qual é o desígnio de Deus para as suas vidas? Meus amados, nós precisamos compreender que Deus jamais erra. Não existem margens de erro ou de falha para Deus. Mesmo que para você a sua situação pareça adversa, mesmo que o nosso entendimento como humano pareça que tudo vai dar errado, mesmo que você afirme vai dar errado, se você confiar na vontade do Pai, na vontade desse Deus maravilhoso e ter plena fé nisso, tudo vai dar certo. Confie na vontade de Deus para a sua vida. Deus não erra. Nós podemos errar, mas Deus não. Que vocês, meus irmãos, meus amados, tenham um dia abençoado pelo nosso Criador. Um abraço, até a próxima e tchau, meus irmãos. Como você está? O que aconteceu? Teu sorriso não é mais o mesmo, já não há brilho no olhar teu. Parece que o vento soprou e os teus sonhos levou. Já se perguntou onde está Deus e falou que aquele que era você morreu. Mas Deus é a única saída, a esperança para a tua vida. Não foi o peso da cruz, nem a ausência de Jesus. É preciso entender que consequência é resultado de tua decisão. Não importa se você está caído, Deus hoje quer te levantar do chão. Porque não morreu essa vontade de louvar, não morreu essa vontade de pregar, não morreu a vontade de ir ao culto, levantar as mãos pra adorar. Cortaram o cabelo de Sansão, mas o seu cabelo voltou a crescer. A esperança para aquela árvore, e mesmo cortada, voltará a florescer. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Se você era forte antes, a partir de hoje Deus te dá mais resistência. Porque não morreu a promessa de ser um vencedor. Os sonhos que você sonhou, você vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não morreu, quem já pisou no altar não pode esquecer das orações, consagrações, nos momentos que buscou
morreu a promessa de ser um vencedor. Os sonhos que você sonhou, você vai dizer: eu e a minha casa serviremos